Finalmente, depois de tantas denúncias, de tantos constrangimentos, de tanta luta, agora é lei. Importunação sexual agora é crime. Aqueles casos de assédio em transporte, por exemplo, podem ser punidos com base nessa lei aprovada pela Câmara dos Deputados, também pelo Senado e sancionada ontem pela Presidência da República. Antes, essas atitudes eram enquadradas como importunação ofensiva ao pudor, ou seja, era só uma contravenção penal, uma infração menor, e a pena era só de multa. Pois agora, importunação sexual, aquela prática, qualquer prática de ato libidinoso na presença de alguém sem que essa pessoa dê o consentimento, pois é crime com punição de 1 a 5 anos de prisão. Vou conversar agora com o repórter Andréa Silva para saber o que as pessoas que pegam transporte coletivo, que é onde acontece bastante esse tipo de crime agora, o que as pessoas acharam dessa nova lei. Alô, Andréa? Oi, Jéssica, olha, a maioria das pessoas que eu conversei super aprova essa decisão, viu? A gente está no ônibus que saiu lá da Ribeira para a Estação da Lapa. Já estamos quase chegando na Estação da Lapa, inclusive. Importante deixar claro para vocês que essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados em março, mas foi sancionada ontem pelo ministro Dias Toffoli, que está interinamente em exercício na presidência, na ausência do presidente Temer. Então, olha, se a multa não serviu de nada para essas pessoas que têm a cara de pau, né, dizendo assim, de fazer essas coisas, agora da cadeia. Estava conversando com Vanessa e ela disse que tá certo mesmo. Vanessa, que faz 5 viagens, 5, né, Vanessa, de ônibus, 4 a 5 viagens de ônibus todo dia. Quando você recebeu essa notícia, o que você pensou? Primeiramente, você que está sempre aqui no Buzu. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostei muito de saber dessa notícia, porque acontece constantemente, não só já aconteceu comigo, acontece com várias... Aconteceu com você, Vanessa? Já aconteceu. E como é que foi? Você teve a ajuda de alguém? Teve a solidariedade das pessoas, pelo menos? Infelizmente não, porque o ônibus estava cheio. Eu tive simplesmente que me deslocar e a vergonha também, o medo de abrir a boca e falar. Eu tive que me deslocar e fingir que nada aconteceu e... Infelizmente, a gente se sente coagido. Você estava indo para o trabalho, estava a caminho de que compromisso? Estava voltando do trabalho, indo para casa. E aí, motorista do ônibus, algumas pessoas perceberam ou não? Não. Ou se perceberam, fingiram que não perceberam nada. Mas é sempre assim, a gente às vezes tem que fazer escândalo, tem que fazer alarde, porque senão fica nessa situação. Pois é, olha, Vanessa, vou dizer um negócio pra você. Em junho, eu entrevistei Simone, que é uma técnica de enfermagem. Ela mora lá em Mussurunga. Foi vítima de assédio no ônibus, denunciou. Nós recuperamos essa entrevista para vocês terem aí a noção como é grave essa situação e de quanto é importante essa lei agora. Vamos acompanhar. Quem passa por uma situação dessa tem vontade de apagar da memória a cena de constrangimento. Mas Simone vai contar pra gente, até para encorajar outras pessoas a não se calar nunca diante de uma covardia como essa. Simone, naquele dia você pegou um ônibus, sentou exatamente num lugar como esse aqui. Verdade. Você estava sozinha e o passageiro chegou? Chegou. Eu peguei aqui no ponto do Taigara, a linha Ribeira-Pituba. Foi quando chegou nas mediações do Guatemi, esse senhor pegou o ônibus. No que ele pegou, tinha vários lugares na frente livre, mas ele sentou do meu lado. Quando chegou na mediação da Bonocô, ele tinha um jornal em mãos. Ele aí, com um jornal assim. Entre você e ele? Ele segurando o jornal, ele aí pegou com a mão por baixo, estava tocando aqui nas minhas partes íntimas. Foi quando aí eu percebi e sinalizei, perguntei se ele não tinha vergonha que ele estava fazendo. Naquele mesmo momento você já reagiu de forma... Reagi firme, perguntei se ele não tinha vergonha do que você está fazendo. Você não tem vergonha? Ele, o que, senhora? Ele disse, você não tem vergonha do que você está fazendo? Ele, meu jornal só tocou em você. Eu falei, não. Você estava tocando em mim. Foi aí que todo mundo aí começou a ficar agitado. Ele aí levantou que era um descer do ônibus. Eu aí fui atrás dele e pedi ao motorista que não deixasse ele descer. Que, por favor, me conduzisse para um módulo mais próximo, que eu queria dar queixa dele. Foram todos para a delegacia na mesma hora. O homem denunciado por Simone tem 70 anos. Teve que se explicar e vai responder por atentado ao pudor. Senti um momento de raiva, de impotência ao mesmo tempo. E que eu queria assim que ele pagasse e que eu tô aqui mostrando que alguém que passar por essa situação, que denuncie sim. Que ele não pode ficar impune. Eles têm que aprender a respeitar.
É isso mesmo, Simone, tem que aprender a respeitar, se não for por bem, por mal, como dizia minha mãe. Vou voltar a falar com a Andréa Silva, porque eu quero ouvir também a opinião dos homens, né, Andréa? É difícil a gente encontrar uma mulher que nunca tenha passado por uma situação como essa, né? De apalpar, ou da pessoa que passa, sobretudo quando o ônibus está cheio, roçando, né? E outras situações ainda mais constrangedoras. Conversa também com os homens para ver o que eles acham dessa lei. Até porque homem, de fato, homem que respeita, né, as pessoas, as mulheres, devem ter uma opinião bem compatível com a nossa, de que não tá certo essa situação. Tem um rapaz aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo conversar com ele. Tá com pressa, amigão? Rapidamente, vamos conversar aqui com a gente um minutinho. A gente está ao vivo no Bahia Meio Dia. Acaba de ser sancionada uma lei de que agora, aquele constrangimento que as mulheres sofrem no ônibus, assédio sexual, agora dá cadeia, até 5 anos. O que o senhor acha disso? Já era necessário há mais tempo, né, para ser feito isso. Porque é falta de respeito, né? Eu tenho mãe, eu tenho filha, inclusive estou com ela aqui agora. Se acontecer com a minha filha... Para uma pessoa que tem índole, né, que não pratica uma coisa dessa, é inadmissível saber dessas situações, né? De quem faz isso, de quem... Claro, é inadmissível, porque a lei é boa, é certa. 5 anos de cadeia, tá corretamente? Tá correto. Não, tá pouco. Tá pouco ainda? Tá bom, muito obrigada. Pois é, olha uma jovem aqui, olha, a gente está fazendo aqui, perguntando às pessoas, estamos ao vivo no Bahia Meio Dia, agora é crime, né? Aquele constrangimento que a gente passa no ônibus, qualquer pessoa está sujeita a isso, pode dar cadeia. Abuso sexual, esses homens que se aproveitam, ônibus cheio, aproveita, fica roçando, passando atrás da pessoa. O que você acha disso? Eu acho certo, é crime sim. É um atentado à nossa imagem, a nós mesmos. É muito errado isso e concordo que isso seja crime. Você já passou por uma situação como essa? Ainda não, e espero não passar. E se passar, denuncia, não é isso? Claro, tem que denunciar, gritar sim. Para fazer valer a lei, que agora é da cadeia. Obrigada, minha querida. Boa tarde para você. Então é isso, Jéssica. Fazer valer a lei, né? Para que a gente se sinta mais protegida. Obrigada, Andréa Silva. É uma grande conquista, sem dúvida, mas continuo defendendo também que a gente precisa investir na educação. Mães e pais, eduquem seus filhos para serem respeitosos. TV Groupie Una. TV Groupie Una.